Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em desvendar informações importantes. Hoje, o nosso foco é um documento que, olha, acabou de sair e interessa muita gente que sonha com a carreira médica. É o edital para o processo seletivo de residência do Hospital Regional de Presidente Prudente, o HRP, sabe? Com as vagas para ingresso em 2026. E toda a nossa análise aqui vai se basear exclusivamente no documento oficial divulgado agora, dia 15 de agosto de 2025. Ok, então, vamos desempacotar isso. A missão aqui é bem clara, né? Extrair o néctar desse edital. Queremos entender as datas que não dá para perder de jeito nenhum, o mapa das vagas oferecidas, como é que a seleção vai acontecer na prática. É tipo um guia rápido para quem está considerando seriamente essa oportunidade. E, só para dar uma ideia da dimensão do que a gente está falando, um ponto que já chama a atenção, o HRP não é um hospital pequeno, local, nada disso. Ele é, assim, simplesmente o terceiro maior hospital público do interior de São Paulo, funciona como um polo de referência para mais de 40 municípios ali na região oeste do estado. Isso por si só já diz muito sobre a complexidade e o volume de atendimentos, né? Vamos começar pelo básico, mas que é absolutamente crucial: o cronograma. Organização é chave. O período de inscrição, olha só, abre dia 1º de setembro e vai até 6 de outubro de 2025. É um prazo, bom, razoável, mas não dá para deixar para a última hora, né? E a data mais esperada, claro, a da prova objetiva. Anotem aí, 30 de novembro de 2025. Um domingo, como costuma ser nesses processos. A organização de todo o processo seletivo fica por conta da Fundação VUNESP, uma banca bem tradicional conhecida aqui em São Paulo. E, por fim, o valor da taxa de inscrição, R$ 755. Exato. Essas datas são uma espinha dorsal do planejamento de qualquer candidato, né? Tem que marcar no calendário, colocar alerta no celular, tudo isso é fundamental. Mas o que eu acho fascinante aqui, e já serve como um primeiro insight estratégico, é a escolha da banca, a VUNESP. Quem já fez prova da VUNESP sabe, ela tem um estilo próprio. Geralmente são provas bem feitas, questões que exigem raciocínio aplicado, muito caso clínico, mas também conhecimento teórico direto, sabe? Entender esse jeito VUNESP de perguntar pode ser um diferencial em tanto na preparação. E outro ponto, nossa, que não pode ser subestimado, e o edital sempre frisa isso, é a necessidade absoluta de acompanhar a página oficial do processo seletivo. Lá no site da VUNESP. Editais são documentos, assim, vivos, né? Podem ter retificação, mudança de cronograma. Confiar só no que ouviu falar é muito arriscado. A responsabilidade final de estar atualizado é sempre do candidato. Qualquer mudancinha pode ter impacto. É um ponto fundamental mesmo. Acompanhamento constante, essa é a palavra. E sobre a estrutura da seleção em si, como ela vai funcionar? O edital é bem claro, vai ser em etapa única, isso significa que todo o processo se resume a uma prova objetiva, ponto final. Não vai ter análise de currículo, nem prova prática, nem entrevista nessa seleção do RRP para 2026. Isso simplifica, né, em termos de fases, mas, por outro lado, concentra toda a pressão num único momento. E o cronograma segue depois da prova, o gabarito preliminar sai logo depois, dia 2 de dezembro de 2025, aí tem a fase de recursos e a classificação prévia deve ser publicada em 7 de janeiro de 2026. E o resultado final mesmo, com a lista dos aprovados, sai no dia 26 de janeiro de 2026. Dá um tempo para organizar a matrícula antes do início da residência, que geralmente é em março. A gente conectar isso ao quadro geral, essa opção por etapa única tem consequências bem diretas. Todo o peso da classificação, tipo quem entra e quem fica de fora, depende exclusivamente do desempenho naquele dia 30 de novembro. Não tem aquela segunda chance de uma entrevista para mostrar outras qualidades, sabe? Ou de um currículo incrível para compensar uma nota um pouquinho mais baixa na prova. Isso exige, como você falou, uma preparação teórica extremamente sólida. Mas vai além. Exige estratégia de prova. Dominar o conteúdo é essencial, claro,
Mas tem que saber gerenciar o tempo, identificar o que a questão pede rápido, entender as pegadinhas da banca e ter resistência para manter o foco por horas. A performance naquele dia específico é o que decide tudo. Pode até favorecer quem tem bom controle emocional sob pressão e quem é bom em fazer prova nesse formato, né? Faz todo sentido. A pressão é imensa mesmo e a estratégia tem que levar isso em conta. Agora vamos mergulhar num dos pontos que mais geram expectativa: as vagas. O HRPP está com uma oferta bem significativa para 2026, são 84 vagas no total para acesso direto para quem está se formando ou acabou de se formar, e mais 15 vagas para especialidades com pré-requisito, o R+, para quem já fez uma residência. Aqui é onde fica realmente interessante analisar a distribuição. Olhando para o acesso direto, tem algumas áreas com um número bem expressivo. Clínica médica é a campeã, com 20 vagas. 20. Logo depois vem pediatria, com 18 vagas. São números altos, né? Refletem a importância dessas áreas e talvez a demanda do hospital. Cirurgia geral aparece com 6 vagas e psiquiatria, que tem ganhado destaque, com 7 vagas. Temos também outras áreas fundamentais. A anestesiologia com 5 vagas, ginecologia e obstetrícia também com 5, ortopedia e traumatologia com 6, oftalmo com 4. E aí vem aquelas que, historicamente, têm uma concorrência mais acirrada, né? Muitas vezes por terem poucas vagas. Dermatologia e neurocirurgia, cada uma oferecendo 2 vagas, só 2. Completam o quadro infectologia 3, medicina de família e comunidade 2, medicina intensiva 2 e otorrino 2. É uma gama bem ampla. Essa distribuição é um retrato interessante. Os números altos em clínica médica, 20, e pediatria, 18, não são surpresa num hospital de referência regional como o HRPP. São as grandes portas de entrada do sistema, áreas que lidam com um volume imenso e variado de pacientes, essenciais para a formação e para a demanda da população. Ter quase 40 vagas nessas duas áreas sugere uma estrutura robusta de preceptoria e um fluxo de pacientes que permite formar bem esse pessoal. Por outro lado, quando a gente olha para dermato, 2 vagas, ou neurocirurgia, 2 vagas, o cenário muda totalmente. A relação candidato-vaga aí tende a ser, exponencialmente maior. A competição é ferrenha, a nota de corte na prova objetiva tem que ser altíssima. Isso significa que a preparação de quem quer essas vagas precisa ser impecável. Foco em pontuação quase perfeita. A estratégia de estudo pode precisar ser diferente, talvez mais focada em detalhes, sabe? A escolha da especialidade impacta demais o nível de exigência. É uma dinâmica clara de oferta e demanda, né? Refletida nos números. E para os médicos que já são especialistas e buscam aprofundamento, o HRPP também tem as vagas com pré-requisito, as R3, R4. São 15 vagas no total. Temos cardiologia, que exige clínica médica, com 4 vagas, cirurgia vascular, pré-requisito cirurgia geral, e urologia, também cirurgia geral, oferecem 2 vagas cada. E cirurgia plástica, vindo da cirurgia geral, também tem 1 vaga disponível. Além dessas mais tradicionais, o edital traz vagas em áreas de atuação, que são focos mais específicos dentro de uma especialidade. Tem medicina do adolescente ligada à pediatria, 1 vaga, neonatologia, também pediatria, 1 vaga, neurologia pediátrica, pediatria, 1 vaga, na área de procedimentos, endoscopia, ligada à clínica ou cirurgia geral, com 2 vagas, e na terapia intensiva, medicina intensiva pediátrica, ligada à pediatria ou medicina intensiva, com 1 vaga. A presença dessas vagas de subespecialidade, o R+, é um indicador muito importante da complexidade do hospital. Elas mostram que o HRPP não forma só especialistas nas áreas básicas, mas investe na formação avançada, em áreas de alta complexidade: cardio, vascular, neo, UTI pediátrica, neurocirurgia. São áreas que exigem estrutura, tecnologia, corpo clínico qualificado. Ter residência nessas áreas significa que o hospital tem capacidade para procedimentos complexos, manejo de casos graves, o que reforça o papel dele como centro regional. Para quem busca essa formação complementar, é a chance de ter contato com o que há de mais avançado, né? Falando mais sobre o hospital, essa característica de ser um polo regional é marcante.
Como a gente mencionou, o HRPP atende mais de 40 municípios do Oeste Paulista. É referência para média e alta complexidade que os hospitais menores não resolvem. Terceiro maior público do interior paulista. Isso implica um volume e uma diversidade de casos que imagino seja um grande atrativo para a formação. Outro ponto relevante que consta no material é a gestão atual do hospital. É feita pela OSS, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. É uma organização social de saúde, né? Uma entidade privada sem fins lucrativos que tem um contrato com o governo para gerenciar o hospital. Sim, e isso levanta uma questão importante para quem está pensando em ir para lá. O modelo de gestão por OS é bem comum no Brasil, especialmente em São Paulo. Essas entidades, por serem privadas, mesmo sem fins lucrativos e gerindo o serviço público, podem ter, em tese, mais agilidade administrativa, flexibilidade na contratação do que a administração pública direta, né? Para o residente, isso pode se traduzir em processos internos mais rápidos, talvez dinâmicas de equipe diferentes, acesso a materiais, mas pode ter desafios específicos também. É um aspecto interessante para se notar sobre a gestão. E voltando à questão da abrangência regional e do foco em média e alta complexidade, qual o impacto prático disso na rotina do residente? Provavelmente, uma exposição a uma variedade imensa de patologias, desde as mais comuns até casos raros de manejo complexo que vêm da região toda. Isso é ouro para a formação. É ver na prática o que muitas vezes só se vê em livro. Interface com múltiplas especialidades. O residente vai estar num ambiente academicamente estimulante, mas também de alta responsabilidade e, provavelmente, de grande volume de trabalho. É uma imersão profunda no SUS de grande porte. Essa imersão parece ser um dos grandes diferenciais mesmo. Mas para chegar lá tem a prova. E como se preparar da melhor forma, especialmente com essa pressão da etapa única e o estilo VUNESP? O material que a gente analisou aponta que buscar informações além do edital pode ser estratégico. Tentar achar dados de concorrência, notas de corte de anos anteriores para o HRPP. Esses dados históricos podem dar uma referência, sabe? Um norte sobre o nível de desempenho que precisa ter. Além disso, são mencionados eventos preparatórios que costumam surgir mais perto da prova, tipo aulões de revisão focados nos temas mais quentes ou correção comentada de provas anteriores da VUNESP para processos parecidos. Uma reta final HRPP, algo assim. Analisar dados históricos é de fato um passo inteligente no planejamento. Saber a nota do último colocado no ano anterior não garante nada. Claro, a prova muda, a concorrência muda, mas te dá uma baliza. Ajuda a definir metas de estudo, a entender o tamanho do desafio. A relação candidato-vaga também dá um panorama, embora possa assustar em algumas áreas, mas o mais importante é usar essas informações para direcionar o esforço, né? E nesse contexto de etapa única, onde cada questão vale ouro, revisões direcionadas e simulados são, absolutamente essenciais. Não basta só estudar a teoria, tem que treinar exaustivamente, resolver questão no formato VUNESP, aprender a gerenciar tempo, identificar os próprios pontos fracos e trabalhar neles. A familiaridade com o estilo da prova, como a gente já falou, pode reduzir a ansiedade e otimizar o desempenho no dia D. Falando em preparação, na intensidade que ela exige e na importância de ter os recursos certos para encarar um desafio como a residência médica, fica claro que não dá para ir com pouca munição, certo? Exatamente. A preparação para uma prova dessas, ainda mais de etapa única, banca como o VUNESP, exige muito foco, disciplina e, crucialmente, material de estudo de qualidade. O volume de conteúdo é gigantesco. Ter acesso a um bom banco de questões de provas anteriores, por exemplo, é fundamental para entender como os temas são cobrados na prática. E não basta ter as questões, né? Precisa ter gabarito confiável, idealmente comentado por especialista para entender o porquê da resposta e aprender com erro. E para quem está nessa jornada intensa, estudantes de medicina, recém-formados mirando a residência, a organização e as ferramentas certas podem fazer toda a diferença. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Pelo que parece, é uma plataforma que busca justamente cobrir essas necessidades da preparação. Sem dúvida. Ferramentas assim podem ser grandes aliadas. Um banco de questões extenso, bem categorizado, permite treinar especificamente os temas de maior dificuldade ou os mais prevalentes na banca. Questões comentadas aceleram o aprendizado, resumos, flashcards são ótimos para revisão rápida, para fixar conceitos-chave, especialmente na correria do dia a dia ou na reta final. Ter tudo isso organizado num lugar só otimiza o tempo, que é um dos recursos mais preciosos do estudante nessa fase. Facilita criar um plano de estudos personalizado e acompanhar o progresso. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir os achados principais da nossa análise do edital HRP 2026, diríamos o seguinte. Primeiro, temos um cronograma claro, inscrições de 1º de setembro a 6 de outubro, prova em 30 de novembro. Segundo, a seleção é direto ao ponto, etapa única, prova objetiva da VUNESP. Exige preparação teórica sólida e estratégica. Terceiro, oferta considerável e diversificada de vagas, 84 acesso direto e 15 com pré-requisito. Destaque para clínica médica e PED, mas com chances em áreas concorridas também. Quarto, o HRP se confirma como hospital grande, referência regional em média e alta complexidade, gerido por OSS, o que molda a experiência. E quinto, a preparação é chave. Analisar dados, focar na banca e usar bons recursos de estudo são passos fundamentais para o sucesso. Exatamente. E a recomendação final, que nunca é demais reforçar, é: leiam o edital completo, do início ao fim, com atenção aos detalhes. É o documento oficial. E, como já dito, mantenham um olho vivo na página da VUNESP. Qualquer comunicado, retificação, atualização vai sair lá. Não dá para confiar só em informação de terceiros. A responsabilidade é individual. Com isso, a gente encerra essa exploração focada no edital da residência médica do HRPP para 2026. Esperamos que essa análise detalhada das informações, dos números e das entrelinhas ajude quem está nesse momento decisivo de planejar o futuro e considerando o HRPP como opção. E para não perdermos o costume, deixo aqui uma provocação para reflexão. Considerando o perfil do HRPP, grande, regional, focado em alta complexidade, gerido por OSS, e a estrutura da prova VUNESP de etapa única, qual seria a estratégia de estudo individualizada mais eficaz? Como ir além de simplesmente cobrir o edital e realmente adaptar sua preparação para maximizar as chances nesse cenário específico? Pense em como alinhar o método de estudo com as características únicas dessa oportunidade.